Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro, 7h36 da noite. Às vezes, nós não somos batizados com o Espírito Santo, nós não conseguimos ver mais a manifestação de Deus nas nossas vidas por falta de sabedoria. A sabedoria é o próprio Espírito Santo. Ele é a própria essência de Deus. O que é a sabedoria? É a capacidade de enxergar, de fazer, de ver, de falar sobre o mundo sobrenatural. Às vezes nós valorizamos mais os nossos interesses do que os interesses do Espírito Santo. Às vezes, a pessoa ela perde com Deus, com o Espírito Santo, por causa de detalhe. Se o meu Senhor é prioridade, eu tenho um horário marcado para assistir uma reunião, eu tenho que chegar a que hora? Naquele horário. Mas só que o ser humano, ele vê mais os interesses dele. Aí às vezes nós começamos uma reunião 7h38 esperando para que a palavra não seja adiantada, para que os nossos irmãos e companheiros recebam a palavra da fé. Mas só que isso não é tão importante. Importante é status, importante é fotos, importante é vídeos, importante é a rede social. Mas para sentar, para entender o que o Espírito Santo quer de nós, falta isso daqui, ó, sabedoria. E muitas das vezes, a pessoa ela não entende porque ela está 10 anos, 30 anos na igreja, mas não vê resultados. Ela não consegue ver a essência de Deus na vida dela. É isso que tem acontecido nas igrejas nos tempos atuais. Se você vai em uma reunião de segunda-feira, uma reunião da terapia do amor, tá o quê? Lotado. Mas quando fala, ó, reunião do Espírito Santo, reunião dos filhos de Deus, reunião para ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu não vejo o Espírito Santo, eu não sinto o cheiro dele. Porque nós estamos mais aptos ao que nós vê, ao que nós toca. É por isso que muitas das vezes nós perdemos. Aí acontece isso daqui, ó. Por falta de sabedoria, nós não obedecemos. Hoje é o último estudo dos dons do Espírito Santo. Eu acredito que em 22 quarta-feira nós aprendemos alguns detalhes. E Deus jamais ele vai conceder o Espírito dele para pessoas irresponsáveis. Você sabia disso? Às vezes você vê um homem, uma mulher que ninguém dá nada, mas dentro dele tem responsabilidades com a obra, tem responsabilidade com Deus. Aí Deus vai lá e faz o quê? Coloca o Espírito Santo dentro desta pessoa. Aí você vê a pessoa, ela fazendo a diferença pelo mundo afora. Você vê aquele homem de Deus, ele chegou naquele lugar fazendo a diferença. Ele foi tão ousado que ele pregou contra o rei. Mas o rei, ele por ser orgulhoso, ele não entendeu, estendeu a mão contra o homem de Deus, aconteceu o quê? A mão dele secou. Na verdade, o espírito de muitas pessoas tem secado, porque não estão conseguindo entender a palavra de Deus. E hoje, como hoje é o último dia do estudo do Espírito Santo, nós vamos priorizar a buscar de Deus o quê? Sabedoria. Sabedoria para entender. Eu falo e canso de falar. Se nós não tivermos a mesma mente, não anda. Não vai. Não adianta dois andar e a restante do exército ficar para trás.
Eu não estou dizendo que você tem que falar igual a mim, mas você tem que falar no mínimo idêntico ao que nós estamos falando. Você está entendendo? Então, o Espírito Santo, ele diz, antes da gente começar o estudo, lá em Atos 2, diz assim, ó. Essa é a nossa palavra tradutória. É tradutória? De entrada. Isso. Atos 2. Atos 2, versículo 2. Vou te ensinar uma coisa. Quando você estiver pregando a palavra de Deus, Deus te der a oportunidade, não importe quantas pessoas tem, você tem que falar como que se fosse para muitos. Porque você não prega a palavra de Deus para um, ainda mais se você crona a palavra de Deus. O que é cronar a palavra de Deus? Quem sabe? É replicar o que tu está sendo falado e jogando para frente. Isso é cronar a palavra de Deus para outras pessoas ter acesso às informações que Deus ele deu para você. Entendeu? Então fale como que estivesse falando para o povo. Nunca pregue a palavra de Deus como algo pessoal. Pregue a palavra de Deus como algo coletivo. Deus não trabalha individualmente. Deus trabalha com o coletivo. Deus pensa no coletivo. Se Ele quer te dar o Espírito dele, Ele não vai te dar o Espírito dele para você ficar falando em língua, meu amigo. Ele não vai te dar o Espírito dele para você ficar fazendo cura. Ele vai te dar o Espírito dele para você ensinar as demais pessoas. Porque é muito mais importante que você pregue do que você falar em língua. Porque o falar em língua, você está se edificando a você mesmo. Mas quando você está falando na língua atual, a língua temporânea, é onde nós vamos alcançar milhares e milhares de pessoas. Se tu fala algum bocado de palavra em língua dos anjos, na língua do Espírito Santo, para mim não importa. Você está entendendo? A Bíblia diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos coordenadamente no mesmo lugar. Às vezes, aquele dia foi o dia que o Espírito Santo separou para te selar no Espírito dele. Mas Satanás, ele consegue ver o mundo espiritual. Os espíritos malignos conseguem ver a ação do Espírito Santo? Consegue. Ele é espírito que nem o Espírito Santo. Então ele sabe quando o Espírito Santo está trabalhando em uma pessoa para receber o Espírito dele. Só que ele, como ardiloso que ele é, ele vai fazer de tudo para que você não compareça naquele dia. Ele vai fazer de tudo para que você não esteja naquele dia. Se você estiver trabalhando, salvo. Mas se você estiver de bobeira, perdeu a sua grande oportunidade e você nunca vai saber. Só vai saber agora porque eu estou revelando ela. Porque a Bíblia diz que quando Deus escolheu Davi, a Bíblia diz que Davi estava onde? Trabalhando para o seu pai. E os seus irmãos estavam tudo em casa. O profeta chegou e anunciou a consagração para ser príncipe, e os marmanjão poderosos, fortão, tudo achando que seria eles. Mas Deus, ele falou: Samuel, não é eles, eu rejeitei. Pergunta se tem mais algum. Mas por que Deus não falou assim? Ó, tem um lá trabalhando lá no campo, cuidando das ovelhas. Pergunta se tem mais alguém. Tem um. Acho que tem um filho meu lá no campo. Tem um lá, tem um. É Davi, né? É Davi, tá lá no campo, cuidando
cuidando das minhas ovelhas lá. Manda chamá-lo, a gente só vai comer quando chegar. O profeta teve a ousadia de botar a mão no prato. Esperou, Davi chegou. Aí Deus falou, é isso daí. Pegou o chifre, derramou e todo mundo comeu. Uma coisa cerimoniazinha simples, que aos olhos humanos bobeira, mas ressuscitou dentro de Davi um guerreiro implacável contra os seus inimigos. É assim que Deus faz. Tu nunca vai saber o dia do milagre. Aleluia. Nunca! Tu nunca vai saber o dia da morte. Você sabe só quem é que sabe o dia da morte? Não. Não. Os Estados Unidos tem o quê? Os Estados Unidos ele tem a lei que te autoriza a matar o assassino, um criminoso. Aquele cara sabe o dia que vai morrer. Ele sabe, mas nós nunca vamos saber. Então, nós temos que estar muito atento, porque o Espírito Santo, ele nos observa. Vê detalhes. Ele vê detalhe. Ele vê isso aqui, ó. Ele não vê trabalhos prestados. Ele não vê evangelização feita. Ele não vê pregação bonita. Ele vê o que está saindo, o que está manando de dentro de você quando tu está pregando. É puro? É limpo? É verdadeiro? Isso vai dar fruto. Aí ele se manifesta. Aí ele vai te dar isso daqui, ó. Ele deixou isso aqui, ó. Quem tem necessidade... Tá faltando alguma coisa aqui. Acho que é um chapéu aqui. Quem... Não é um chapéu? Tá faltando um assento. Quem tem necessidade... Eu vou deixar de propósito, para ver se tem alguém que vai falar. Vão ver faltando um pontinho, mas não vão ler isso aqui. Quem tem necessidade de ter essa direção, tem que estar muito cauteloso. Você vê, hoje é um dia crucial, é o último dia do propósito. Talvez ele esperou o último dia Para selar alguém. para poder manifestar o poder dele, mas só que Quem veio, Deus vai honrar. nem todo mundo está atento, porque o mal, ele trabalha sutilmente. Ele não trabalha com nada agressivo. Quem faz escândalo é homem, é o ser humano. O mal, ele não faz escândalo, ele fala sutilmente, de forma que ele consegue te conquistar, ele consegue te atrair para as ciladas dele. E se você não estiver atento, você vê, todos estavam esperando. A Bíblia diz que o Espírito Santo, através de Jesus, falou assim, ó: espera todo mundo no tal lugar que eu vou lá manifestar o poder meu. Todos ficaram esperando conforme Jesus falou. Aí olha o que aconteceu. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos coordenadamente no mesmo lugar. E de repente, você vê que é de repente. E já foi. E caiu um raio ali, ó. E promoção relâmpago. Quem tiver 100 reais leva uma smartphone. Na hora que tu tá lá, tá com 100 reais. Pum, levou a smartphone de 5 mil reais. E aquele dia foi o dia que era a minha oportunidade. Mas era ontem o dia. Mas eu esqueci. Muita coisa na cabeça, você acaba esquecendo dos momentos cruciais que você está esperando. Às vezes você está buscando algo. Deus dá, Deus dá, Deus faz, Deus dá, Deus faz, Deus dá, Deus faz, Deus dá. Aí Deus falou, agora eu vou dar porque ele parou de pedir. Quando
quando ele vai manifestar, cadê eles? Cadê? Cadê eles? Não tá lá. Aí Deus deu aquela festa. Ó, chama fulano, chama Beltrano, chama os poderosos, porque vai ser a ceia do Senhor, a borda. Ó, comprei uns boi, vou lá ver como é que tá. Ah, eu tenho que ver uma terra que eu comprei. Todos rejeitaram o chamado do Senhor Jesus. Aí naquele grande dia Jesus falou assim, ó, vai lá, chama os aleijados, os cegos, os mendigos, os pobres, traga todo mundo. E foi. Só um que não estava adequadamente pronto para estar naquele lugar. Aí o Senhor Jesus falou assim, quem é tu? Não estava vestido adequadamente para estar naquele lugar. Você sabe qual que é o vestido adequadamente? A intenção dele não estava adequada. E se perderam. Então, você nunca vai saber quando Deus ele vai se manifestar. E de repente veio do céu um som, como de um vento. Vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados. No 3. E foram vistas por eles vistas. Não é isso que está aí? Não viram? Então você vê o sobrenatural. Eu vejo, eu sei quando é e quando não é, porque ele diz que vê. Então você tem que estar apto. Aí eu te faço uma pergunta agora. Uma criança pode ser batizada com o Espírito Santo? Você já viu alguém? A Bíblia já disse que criança não pode ser batizada com o Espírito Santo, porque ela não sabe o que é isso. Ela não sabe. A Bíblia diz que a única pessoa que foi cheia do Espírito Santo no ventre materno foi quem? João Batista. A criança se mexeu quando Maria chegou lá no portão. João, ele era a pessoa que ia preparar o caminho para Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado quando você diz que o Espírito Santo está dentro de uma criança. Perguntaram, tia, eu tenho o Espírito Santo? Ontem. Cuidado. Não pode falar. Eles não têm o Espírito Santo. Não tem. O que o Espírito Santo vai fazer dentro de uma criança, meu Deus? O Espírito Santo é para quê? Pode falar. Levar para o caminho certo, nos orientar e mostrar o que Deus quer para nós. A Bíblia diz que quando você recebesse o Espírito Santo, você receberia o quê? Poder. Pra quê? Que tipo de poder? Bora, Júlio! Levanta, Júlio! Levitar o Júlio? Poder para pregar o Evangelho e convencer o povo de que Jesus está voltando. E se eles não se arrependerem, eles vão para onde? Para a destruição eterna. Uma criança não tem o Espírito Santo. Tem que ter muito cuidado quando você estiver instruindo uma criança, porque eu digo aqui que eles têm que buscar, aí você fala que ele já tem, aí ele vem aqui no particular nosso aqui e fala, tia, eu não preciso buscar porque eu já tenho, porque o tio Júlio falou que eu já tenho. Aí você acaba atrapalhando todo o meu trabalho. Por isso que eu falo, esquece o que vocês aprenderam.
segue a nova direção. É ruim ela? Ela vai contra a Bíblia, mas ela vai contra as suas ideias. Ela vai contra as minhas ideias. A ideia que Deus nos dá vai contra mim e contra a tua. Se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que estar na reunião do Espírito Santo, porque é o único dia que vai ser falado do início ao fim dele. Mas as outras reuniões nós falamos dele? Fala! Não com tanta veemidade, com tanta força. Porque se você disser pro teu filho assim, meu filho, você já tem o Espírito Santo, ele nunca vai buscar o Espírito Santo, porque ele já acha que já tem. Muitos crentes por aí afora aí acreditam que já tem o Espírito Santo, só porque foi batizado nas águas. Porque ele viu que a Bíblia diz que Jesus foi batizado e pousou sobre ele o Espírito Santo corpóreo, como se fosse o quê? Uma bomba. Aquilo ali é um fato que aconteceu com Cristo. Será que o Espírito Santo vai pousar em todo mundo como uma pomba? A Bíblia diz o que aqui? No 2: e de repente veio do céu um som como um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. Jesus estava sentado quando ele foi cheio do Espírito Santo? Ele estava em pé. Ele saiu das águas, o Espírito Santo se manifestou. Aí diz assim, ó. E qual foi o mandamento de Jesus? Para que você possa ser batizado com o Espírito Santo. Lá no 1. Eu penso que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunido. Há alguma exceção de você estar em casa pelo fato de você estar em comunhão plena, praticamente plena mesmo com Deus, e você ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que já foi batizado dentro de casa. Tem gente... Não, buscando não. Como é que tu vai dirigir um caminhão trucado? Vem, Espírito Santo! O coração, ele vem em intenção. Não. Não. Vai ali, ó. Pam, dirigindo. Aconteceu. O Espírito Santo escolheu aquele momento para ele. Mas não significa que todos os caminhoneiros vão ser batizados com o Espírito Santo. Ali é um caso a caso. De repente você não vai ser cheio do Espírito Santo aqui, batizado com o Espírito Santo aqui, mas quando você estiver em um monte fazendo um trabalho, um propósito com um grupo, de repente quando a gente for para um outro lugar, ou sei lá, fazer um trabalho especial, naquele momento ali é o momento que você está zero bala. É onde acontece. Quando você liga o micro-ondas, você bota 3 minutos para esquentar a tua comida. Quando a comida está quente, o que é que o micro-ondas faz? Pip, 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 e para. Micro-ondas. O Espírito Santo sabe quando uma pessoa está pronta para ser batizada com ele. Aleluia. E você imagine uma criança de 2 anos batizada com o Espírito Santo, o que ela vai fazer? Falar o quê? Falar do que ela viu, copiou o papai e mamãe, e vai falar do que copiou. Mas o Espírito Santo te dá direções individuais, revelações individuais. Não é o mesmo que a revelação que ele me dá, ele vai dar para você? Não, é individual. Mas só que se você está em um ministério, tu tem que seguir a ordem de quê? Do ministério, do líder não, do ministério. Porque às vezes o líder está maluco. Não, às vezes o pastor está doido. O ministério é constituído pelo pastor? Não. O ministério é constituído pelo corpo. Um corpo existe quantos membros? Vários. Tem o pastor, que pode se intitular como número 1, a esposa do pastor, que auxilia ele. Depois vem os demais grupos que se transformam em um conselho único para trabalhar dentro de uma visão espiritual. Aqui não é assembleia,
Aqui não é Universal, aqui não é Juliana, aqui é o apoio aos soldados feridos. Então nós vamos trabalhar segundo a direção que o Espírito Santo repassa para nós. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ensina. Talvez você ache que deu certo, mas você causou uma confusão muito grande na cabeça de uma pessoa. E se você ouvir uma pregação, teve dúvida, quem está aqui para tirar a dúvida? Nós. E se tu não tira dúvida, um ponto para quem? O diabo. Aí você vai com a dúvida para casa. E você começa a replicar, cronar a dúvida. Fala, meu filho. Assim, se uma pessoa chegar assim pra mim, pra ficar com o papel na cabeça aqui, fala assim pra ela, ó, você não... Ela fala, eu tenho um Espírito Santo? Eu falo assim, não tem. Chegar e falar assim pra ela, mas você, mas se eu me batizar eu vou ter, não, você tem que buscar, né? A gente mete, certo? Como é que tu sabe que ela não tem? Não, é onde que você vai chegar, você vai ter tempo pra chegar. Por quê? A pessoa vai chegar e perguntar pra mim, então o que eu tenho em mim? Aí eu... Você tem o teu espírito. Todos nós nascemos com o nosso espírito. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu trabalho dentro dessa visão. Sabedoria. Obediência. Eu tenho sabedoria e a obediência. Aí meu irmão citou lá, obedecer não é se submeter, mas é o que então? Não é o que, é o que então? Então às vezes eu quero pregar o sobrenatural sendo carnal. Não vai, meu filho. Só quem pode pregar o sobrenatural, quem é sobrenatural. Como é que eu sei que você, eu e nós somos sobrenatural? Porque eu creio no sobrenatural, meu amigo. Tu veio aqui buscar o quê? Sobrenatural. Então, e cadê ele, Jesus? Espírito. Tem cheiro? Tô sentindo cheiro de comida que está sendo feita ali. Mas dentro de você existe uma certeza. Absoluta. Entendeu? É isso. Por isso que eu falo, preste atenção em nós. Se você começar a não ensinar como nós ensina, você não vai ser igual a mim nunca. Você não vai ser igual a Aline nunca. Você não vai ser, nós não vamos ser igual a Rose nunca. Mas nós podemos falar a mesma língua. Aí dá certo. Aí a torre vai até o céu. Nós não somos Nirod era o capeta, né? Era aquele desgraçado que trouxe a religião falsa, né? Nirod. Nós não somos Nirod, mas nós vamos levar a torre até o céu. E do céu desce a resposta para nós. Então, é a mesma língua. Por isso que o Espírito Santo, ele disse aqui assim, ó. E de repente, no 2, todos coordenadamente no mesmo... O que é coordenadamente? Coordenado. Todo mundo com o mesmo pensamento. Todo mundo com o mesmo propósito. Todo mundo com o mesmo ideal. Se o pastor falou que tem um buraco aqui, vai sair daqui sujeira, vai sair inseto. Todo mundo acredita que vai sair o quê? E sai mesmo, tá? Que ele se esconde ali dentro. Não é brincadeira, não. Se a gente não fechar. Então, tudo com o mesmo propósito. Se nós não seguimos a mesma ideologia de pensamento, não vai. Deus não te escolhe. Eu posso ter te escolhido, mas Ele não te escolhe. Eu posso ter te nomeado, mas Ele não te nomeia. A Bíblia diz que quem foi escolhido pelo povo? Saul. Mas Deus até botou o espírito dele dentro de Saul. Mas dias depois, quem que teve que sair? Foi Deus que tirou? É ele que saiu fora, precisa meter o pé. Falei, vamos ficar desse cara doido nada? O cara não recebe comando de guerra, o cara não recebe ordem, o cara quer fazer do jeito dele, sai. Um dia ele pode até ter sido cheio do Espírito Santo. E antigamente o Espírito Santo habitava nos corpos. Ele ia, fazia ação e saía. Hoje que ele habita no corpo humano. Hoje.
mediante a Atos 2, versículo 1. Naquela época não. Naquela época as pessoas elas recebiam uma direção do Espírito Santo. O grande que o senhor está falando é Davi, que o senhor acabou de falar pessoalmente aí, né? Davi, quando foi, né? Ele diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. Tem uma passagem que fala assim. Sim. Como o senhor falou, eles não tinham. Não, o Espírito Santo habitava neles assim para cometer um milagre grande. Mas o Espírito Santo ele não usava eles como habitação. O Espírito Santo passou a usar a gente como habitação agora. Por isso que Jesus falou o quê? Para você recebê-lo eu tenho que ir. Se eu não for, ele não vem. Mas Senhor, nós vamos ficar sozinhos. Eu tenho que ir. Se eu não for, ele não entra em vocês. Ele não vai instruir vocês. Ele não vai dar poder para vocês. Por isso que eu tenho que ir. Quando Jesus foi, aqui no Atos 2 aconteceu isso aqui, ó. De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. No 3. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. No 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu juntamente-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora eu vou te explicar isso aqui. Tu tá evangelizando um malandro. Como é que tu fala? Malandrão é, bandidão. E aí, mano, como é que tá? Não, muitas das vezes você tem que dar um jeitinho de... e aí, mano? E aí? Como é que tá as coisas? É nóis, hein? Aqui, ó. Espírito Santo. Por você ser crente demais, você quer ser santo. Tu tá conversando com um camarada que é roqueiro. E aí, mano, rock and roll! Aí tu vai lá, a paz do Senhor, meu irmão, ele não sabe nem o que é isso. Só se dá a paz do Senhor quem entende que é paz. O cara é rock and roll, meu amigo. Isso é o quê? Sabedoria. Se eu não obedeço a sabedoria que ele me dá, nada acontece. Aí sabe o que acontece? Não, o cara é uma cafona. Você perde, mal. No versículo 6. E quando aquele som correu juntamente, uma multidão estava confusa. É isso? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Quem foi que deu o poder de ele falar em línguas estrangeiras? Os discípulos. O Espírito Santo. Se você, meu amigo, não falar na língua dessas crianças, tu perde ela. Se tu repreende uma criança dessa 2, 3 vezes, ele não te ouve mais. Você sabia disso? Ele não vai te ouvir mais. Ele vai fazer de tudo para te queimar. Às vezes até adulto também é assim. A Bíblia diz que um irmão ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza. Se eu te ofender, te repreender
sem base bíblica e sem ser pelo Espírito Santo, você não me ouve mais. A primeira coisa, quando eu te der uma instrução, você vai lembrar do que eu falei. É por isso que você tem que ter isso aqui, ó. Sabedoria. Sabedoria para falar. Se nós não tivermos essa sabedoria, meu amigo, você sabe quantas vezes a Bíblia menciona a palavra sabedoria? Quem sabe? Eu tenho tudo isso para vocês, mas muitas das vezes... Hã? Mas vocês não explora aquilo que nós faz para vocês. Tá lá, tá tudo mastigado. A Bíblia tá escrito assim, ó. Lá, isso aqui, quem vai dar esse estudo aqui da sabedoria é a Rose, tá? Eu só tô dando uma palhinha aqui, dando uma adiantada. A palavra introdutória já tá entrando quase em 35 minutos. Que geralmente é 1 minuto, né? Aí diz assim, ó. Aqui é diferente. Aqui a palavra introdutória é uma pregação. A palavra sabedoria aparece 214 vezes na Bíblia Almeida atualizada. Então, essa palavra é fraquinha, né? Olha a importância de você ter isso daqui. Com essa palavra sabedoria você engloba tudo. Com sabedoria você pode ser rico. Com sabedoria você pode achar a pessoa amada. Com sabedoria você estabelece seu casamento. Com sabedoria você estabelece suas emoções. Aleluia. Eu não tenho preocupação se alguém toca na minha esposa. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo se algum outro rapaz vem dar um abraço na minha esposa. Porque a sabedoria, ela me dá entendimento que a minha fidelidade está conectada com quem? Com Deus. E se eu sou batizado com o Espírito Santo, que eu esqueci de botar o nome dele aqui, que não pode. Espírito Santo. Eu entendo tudo isso aí. Eu entendo tudo isso daí, mesmo eu sendo novo convertido. Se eu não estou entendendo, controlando as minhas emoções, significa que ele não está conseguindo me controlar. Espírito Santo controla alguém? Se tu deixa, ele controla. Mentira. Tendes necessidade. O que foi que o Tiago falou? Tendes necessidade de sabedoria? Pede pro pastor Ivanildo e a missionária Rose que ele vai te dar. Não é? Não. É para pedir para quem? Deus. Aí já não é nem o Espírito Santo. Pede a Deus que ele te concede sabedoria para se controlar. Sabedoria, tá vendo uma confusão no 6. Ocorreu juntamente-se tumulto, multidão que estava confusa, por causa, cada um ouvia falar na sua própria língua. Então quer dizer, a sabedoria de Pedro entrou em ação. Aí diz assim no 7, e todos que todos pasmavam. O que é pasmavam? Caramba, ele está falando tudo que eu estou vivendo. Como é que ele sabe que eu tenho ciúme? Como é que ele sabe que eu sou inseguro? Quem é que está falando contigo? Porque não tem interesse na tua vida. Tua vida para mim não tem interesse. O que me interessa de vocês é seu trabalho, a sua ação, a sua obediência. Sua vida é sua. Mas ele tem interesse na tua vida. Glória a Deus, Senhor. Ele tem interesse, por isso que ele quer te dar isso aqui, ó, sabedoria. Louvado seja. Aí diz assim, ó, no 8, 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus, todos esses homens estão falando. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós nascemos. Qual é a língua? A língua do ciúme, a língua do medo, a
língua da insegurança. Aqui, ó. Isso aqui te dá controle de tudo. Aleluia. Tudo. Você consegue controlar tudo. Emoção, sentimento, medo, dúvida, insegurança. E ainda você guarda o maior tesouro que está dentro de você, que se chama Espírito Santo. Aleluia. Jesus, ele falou o quê? Cuidado para que ninguém rouba a tua... Quem é a coroa? É o Espírito de Deus que te dá direito de salvação, que te dá legalidade para salvação. Aleluia, Senhor. Você sabe por causa de que o Espírito Santo ele tem que habitar dentro do ser humano? Porque o ser humano, ele não tem capacidade suficiente para se manter no caminho sozinho. Ele pode manter um tempo, 2 tempos sem o Espírito Santo. Eles se manteram 3 anos e alguns dias com Jesus, não foi? Seu Espírito Santo, fazendo um bocado de besteira, né? Cortava a orelha, cortou a orelha de Malco. O outro falou, Senhor, eu quero tocar no buraco do dedo, da mão, do braço. É braço não, da mão, para ver se é verdade, se tu é tu mesmo. Senhor, eu falei para eles que tu ressuscitou e não acreditaram não, nem Pedro, ó. Não, Jesus ressuscitou. Senhor, 2 estavam no caminho de Emaús lá falando besteira, falando que tu morreu e não ia voltar mais, estavam tudo tristes, já indo para um outro caminho, Senhor. Aí Jesus teve que ir lá reguiar eles pelo caminho de novo, porque não tinha o Espírito que se chama conservador. O sal é o quê? Conserva. Antigamente Abraão tinha geladeira. Não. Como é que ele botava a comida dele lá, a carne dele, que eles comiam carne pra caramba, né? Conservado. Por que Jesus falou que nós somos o sal? Vai lá pregar Jesus sem o sal? Tá bom. Caramba, chato pra caramba. Tá bom. Valeu, aleluia. Cara chato, rapaz. Fala sério. Mas quando tu é o sal, já vai, fala mais. Já vai. Poxa, fica mais, tio. Fica mais, tia. Já acabou? Porque tu é o sal, eles querem mais. Come uma comida bem temperada. Aquela lasanha bem temperada com aquela Coca-Cola geladinha ou Fanta. Como é que você faz? Você se esbalda. O que faz você ter sal? Sabedoria. Então, por isso que eu falo para vocês. Se eu não reconhecer que preciso de ajuda, eu sempre vou estar sendo enganado. Se eu não reconhecer que preciso do Espírito Santo, eu vou estar sempre andando sozinho. Sempre vou estar andando sozinho. Hoje é um dia crucial. Nós vamos ser batizados dia 14. Era para mim estar me preparando. Vai que lá no batismo nas águas o Espírito Santo manifesta o poder dele e a pessoa é batizada. Não sei. Deus! Tudo é capaz. É Bíblia, tá na Bíblia que Jesus aconteceu com Jesus. Não sei. Então, quando você tem o Espírito Santo, você consegue falar na língua das pessoas. Por isso que nós não podemos dizer para ninguém. Como é que eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo? Fruto. Você olha o fruto. É o fruto, meu filho. A Bíblia diz que quando eu sou batizado nas águas, nova criatura as coisas que eu fazia eu não faço mais. E quando eu sou batizado com o Espírito Santo? Eu recebo poder para não fazer mais as coisas que eu fazia antes. Por isso que são 3 tipos de batismo. Água, vou até mudar o dedão aqui que é complicado. Água, Espírito Santo e fogo. O fogo, ele prova se realmente você é ouro.
Espírito, batismo com o Espírito Santo é maravilhoso. Oh, meu Deus, que bom, que gostoso. E o fogo, meu Deus, está queimando tanto. Meu Deus, eu tomei um tapa na cara. Meu Deus, eu fui falar de Jesus para uma fulana. A minha esposa estava falando que eu estava me envolvendo com outra mulher, Senhor. É o fogo. Meu Deus, eu cheguei tarde do trabalho. A minha esposa estava dizendo que eu estava fazendo coisa errada lá fora. É o fogo. E aí? E se tu não é batizado com fogo, tu não passa no ministério. Meu amigo. Você está pensando que Deus dá o evangelho dele de bobeira para qualquer um? Tu pode até subir no altar, pregar com eloquência, mas nunca vai conseguir pregar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo precisa de quê? Obediência. Se eu não obedeço a minha esposa, a Bíblia diz, amará o teu próximo como? Quem é meu próximo? Ela. Se eu não obedecer às instruções da minha esposa, estou ferrado. O que foi que Deus ele falou para Abraão? Não. Sara falou assim, ó, manda essa mulher embora junto com teu filho. Não quero ela aqui. Abraão murchou a cabecinha. Abraão, ouve Sara, tua mulher, manda embora. Abraão pegou uma botija d'água. Abraão rico, ouro, prata, camelos, servo. Pegou uma botijinha d'água, um pedacinho de pão. Vai embora. E aí? Por que ele não deu pedaços de ouro? Por que ele não deu servos para poder levar eles? Porque o que vinha para o Ismael não era de Abraão, era de Isaac. E Ismael ia atrapalhar o processo da promessa. Então muitas das vezes tem sentimento que está atrapalhando o processo disso aqui acontecer. Fruto. Não tem como eu comer jaca de um pé de manga. É jaca. Não tem como eu falar que amo se não confio. Aí quem me dá confiança? O Espírito Santo te dá confiança através de sabedoria. Porque a sabedoria faz você pensar. A sabedoria te dá empatia. Se coloca no lugar dela. Se coloca no lugar dela. Poxa, é verdade. Eu não conseguia fazer isso aí não. Aí você começa a ter empatia. Ele vai gerando dentro de você o sentimento de empatia. Você começa a acreditar. Aí começa a se chamar a coesão de pensamentos. Por isso que você consegue fazer um trabalho unido. Se não tivesse coesão entre eu e a missionária, nós poderíamos pregar juntos? Eu ia falar batata, ela ia falar empim. Eu ia falar fogo, ela ia falar é água. Ela ia tudo jogar no contra. Quando você não tem o mesmo pensamento que o meu da missionária dentro do ministério, você joga no time do contra, sem saber. Sem saber. Aí a gente ensinou uma coisa aqui, você acaba ensinando outra aqui. Causa no meio do seio da igreja uma confusão. Por isso que raramente eu chamo alguém para poder falar aqui. Quando eu chamo é porque eu estou te observando. Confia, né? Então você tem que ter muita cautela para falar. Lembra que vocês falaram assim, porque você não faz uma transmissão ao vivo? Transmissão ao vivo, depois que tu lançou já foi. Aqui ainda eu posso dar um jeitinho, dar um corte, tirar alguma coisa. Mas falou besteira na transmissão ao vivo, já era, meu amigo. Aquilo ali se replica. Quando tu for querer tirar, já não pode tirar mais. Por isso que muitos pastores estão aí. Só Jesus. Amém? Essa foi a nossa primeira palavra. A missionária ela vai falar sobre